Olá, me diz uma coisa, se você soubesse que você tem apenas mais uma semana de vida, o que você faria? Você visitaria um amigo que você não vê há muito tempo? Você passaria mais tempo com as pessoas que você ama? Talvez com seus pais, talvez com seus filhos, seus irmãos? Talvez você viajaria para algum lugar que você deseja? Talvez você faria algo que você tem vontade há muito tempo e está sempre adiando, adiando e adiando. E agora que eu te fiz pensar nisso, me diz uma coisa. Como é que você pode ter certeza que você tem mais do que uma semana de vida? Bom, não importa qual seja a sua idade, a sua saúde física, a sua saúde mental ou a sua condição financeira. O seu tempo de vida, o seu tempo nesse mundo aqui, está diminuindo todos os dias. E não há nada que você possa fazer sobre isso. E ainda seguindo essa mesma linha de pensamento, eu queria te fazer uma outra pergunta. O que é que te faz se sentir realmente vivo? O que é que te traz brilho, que te traz empolgação, que te traz motivação? O que é que sempre que você faz, você gostaria que o tempo parasse? Você gostaria de viver aquele momento por mais tempo e mais vezes? Você se sente realmente feliz e realizado naquele momento? No meu caso, sem dúvida nenhuma, é viajar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é viajar. É ir para um lugar que eu nunca fui, ver paisagens que eu nunca vi antes, comer coisas que eu nunca comi antes, conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. Isso me faz me sentir realmente vivo. E eu carrego isso comigo a vida toda. Todas as vezes que eu estou indo para um lugar diferente, todas as vezes que eu estou dirigindo em uma estrada que eu nunca dirigi, eu sinto aquela empolgação. E eu desconfio que isso está muito relacionado ao fato de que eu gosto muito de jogar videogame. Porque desde quando eu era criança, toda vez que eu jogava um jogo novo, que eu via uma história nova, personagens novos, um universo novo, que eu tinha que explorar um lugar que eu nunca explorei antes, isso me trazia essa empolgação, essa alegria, essa motivação. E hoje eu trago isso para a minha vida. Sempre que eu estou dirigindo uma estrada que eu nunca dirigi antes, que eu estou vendo uma paisagem que eu nunca vi antes, que eu estou comendo uma comida que eu nunca comi antes, isso me traz uma felicidade genuína. E o que me fez gravar esse vídeo foi algo que aconteceu recentemente. Pela primeira vez na minha vida, eu tirei mais do que 3 semanas de férias. Geralmente, quando eu saía de férias, eu tirava no máximo 3 semanas. Mas dessa vez eu decidi tirar mais tempo. E eu tive a oportunidade de viajar durante um mês. E como dessa vez eu tinha mais tempo, eu fiz uma viagem longa, que também foi a viagem mais longa da minha vida. Eu dirigi quase 5.000 quilômetros. E eu passei por várias cidades que eu nunca tinha ido antes. Eu vi várias paisagens que eu nunca tinha visto antes. E eu já tive essa percepção durante a viagem. Toda vez que eu estava dirigindo uma estrada nova, vendo uma paisagem nova, eu me sentia tão feliz, tão alegre, tão entusiasmado. Eu senti uma vontade genuína de viver, de explorar, de viver aquele momento intensamente. E uma das coisas que eu me perguntei durante essa viagem é por que eu não fiz isso antes? Hoje eu tenho quase 40 anos e foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma viagem assim. Tanto em relação à quantidade em tempo, quanto em relação à distância que eu viajei. E eu fui fazer isso com quase 40 anos de idade. E eu tenho certeza que a primeira resposta que veio para mim também vai ser a primeira resposta para muita gente, que é o quê? Eu não tinha tempo e eu não tinha dinheiro. Não tinha tempo suficiente para viajar uma viagem longa assim, e eu também não tinha dinheiro suficiente para pagar uma viagem longa assim. E eu sei que isso é verdade para muitas pessoas e também foi para mim durante a minha vida toda. Mas eu também sei que eu poderia abrir mão de outras coisas e priorizar aquilo que realmente me faz bem, aquilo que realmente me faz feliz, que foi o que eu fiz dessa vez. E uma das coisas que eu aprendi fazendo isso é que às vezes não vale a pena adiar. Às vezes é mais importante viver aquilo que você tem vontade de viver, porque você não tem certeza se você vai ter outra oportunidade. Eu, felizmente, graças a Deus, tive a oportunidade de viver isso que eu vivi na idade que eu tenho hoje. Mas poderia não ter acontecido. Quantas pessoas adiaram algo, adiaram sonhos que nunca se realizaram?
Eu conheço pessoas que estão na mesma faixa etária do que eu, conheço pessoas mais velhas do que eu, que nunca viajaram, que sempre viveram a vida inteira na mesma cidade, que nunca saíram do Brasil nenhuma vez e que possivelmente nunca sairão. E é claro, eu sei que muita gente é feliz assim, tá tudo bem, mas eu realmente acredito que é importante a gente não adiar os nossos sonhos. Se é possível viver coisas que você gostaria de viver, por que você vai adiar? E eu estou falando de coisas simples, porque muitas vezes os nossos sonhos, os nossos desejos ou aquilo que nos faz bem, que nos faz nos sentirmos vivos, são coisas simples. No meu caso, é pegar o meu carro, dirigir para uma estrada que eu nunca dirigi antes, para um lugar que eu nunca dirigi antes, ver uma paisagem linda que eu nunca vi antes, comer uma comida diferente, dormir em um lugar diferente, e é o suficiente para me fazer feliz, para me fazer alegre, para recarregar as minhas baterias. Então por que eu não fiz isso antes? E por que eu não fiz isso mais vezes? No meu caso é viajar, mas pode ser qualquer outra coisa. Então a mensagem que eu queria compartilhar aqui e que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião é: o que te faz se sentir vivo? E por que você está adiando isso? Ou se você não está adiando, parabéns, ótimo! Então me diga, você faz isso com a frequência que você gostaria? Se você faz, ótimo! Se você não faz, o que é que você pode mudar em relação a isso? O que é que você pode mudar na sua vida, na sua rotina, para que você possa viver mais vezes aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz se sentir realmente vivo? Se esse é um tipo de pensamento relevante para você, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Ou, nesse caso, de ler a sua opinião. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.